Este é o Mulheres Roteiristas, um programa sobre mulheres que escreveram a história do cinema, literalmente. Alice Guy Blaché nasceu em Saint-Mandé, na França, em 1º de julho de 1873, ou seja, canceriano. Seu pai, Émile Guy, era dono de uma rede de livrarias e de uma editora no Chile. Logo depois de se casar com Marie-Clotilde Franceline Aubert, na França, o casal se mudou para Santiago para cuidar dos negócios, mas foi durante uma viagem de seus pais a Saint-Mandé que Alice nasceu. Depois do seu nascimento, seus pais retornaram ao Chile e ela ficou com sua avó em Carrouge, na Suíça, até os 4 anos de idade, quando foi enviada para morar com os pais. Em mais um vai-e-vem, aos 6 anos, Alice e suas irmãs, Júlia, Henriette e Marguerite, foram mandadas de volta para a França para estudar no convento Colégio do Sagrado Coração, na fronteira com a Suíça. Seu pai decretou falência e a família passou a morar na França. Pouco depois disso, seu irmão mais velho, Louis, morreu aos 17 anos. Os anos foram se passando, suas irmãs se casaram e saíram de casa. Seu pai morreu em 1893 e ela precisou começar a trabalhar para sustentar a casa onde morava com a mãe. No documentário Alice Guy Blaché, a história não contada da primeira cineasta do mundo, ela mesma comenta que foi seu amigo Etienne Paul Barras quem a incentivou a estudar para se tornar estenógrafa. Nessa época ela tinha 18 anos e se apaixonou por ele, que tinha 75, e disse que teria se casado com ele, se ele tivesse dado condição. Viu a canceriana? A estenografia é um processo de escrita formado de sinais abreviativos convencionais que permitem transcrever as palavras quase tão rapidamente quanto são pronunciadas. Essa era uma profissão que estava surgindo na época e lhe daria um maior potencial de conseguir empregos como secretária. Foi justamente esse o emprego que lhe proporcionou se tornar a primeira cineasta mulher. Em 1894, Alice começou a trabalhar com Léon Gaumont na Comptoir Général de la Photographie como secretária. Nesse momento surge a grande questão: como ela passou de secretária a pioneira do cinema? Como ela conseguiu fazer filmes se tudo que havia estudado até agora era relacionado à digitação de textos? Bom, antes de mais nada, precisamos lembrar que o cinema estava surgindo e não havia formação como hoje em dia. Era um tempo de descobertas de possibilidades para essa nova linguagem. Gaumont foi a primeira companhia cinematográfica do mundo e a mais antiga ainda em atividade. Lá, Alice aprendeu observando como era o trabalho com filmagens, e foi onde conheceu Georges Demeny e os irmãos Auguste e Louis Lumière. Em 22 de março de 1895, Alice e Gaumont foram a um petit comité dos Lumière, onde eles demonstraram o uso de um projetor de filme ao exibir a saída da fábrica Lumière em Lyon. Isso aconteceu 9 meses antes da primeira exibição desse mesmo filme para um público pagante. Alice conta, no documentário, que foi nesse momento que ela percebeu o potencial dos filmes. Ela acreditava que filmar não deveria servir apenas para propósitos científicos ou com o objetivo de vender câmeras, mas que era possível incorporar elementos ficcionais em filmes. Ela pediu permissão a Gaumont para usar os equipamentos do estúdio e teve como resposta que ela poderia sim fazer, desde que isso não atrapalhasse suas obrigações. E foi assim, gravando depois do expediente como secretária, que ela fez seu primeiro filme, A Fada do Repolho. Como veremos no segundo episódio dessa série sobre Alice Guy Blaché, sua filmografia conta com mais de 1000 obras e sua carreira foi fundamental para a história do cinema ocidental. Suas grandes contribuições técnicas e narrativas revolucionaram a forma de se contar histórias com imagens em movimento. E você vai se surpreender ao saber que muitas obras, técnicas e descobertas do cinema que você aprendeu serem de autoria masculina foram, na verdade, descobertas de Alice Guy Blaché, a primeira cineasta do mundo. O primeiro filme de Alice, o qual ela mesma escreveu, produziu e dirigiu, foi uma das primeiras produções no mundo a contar com cenários, cortes, efeitos especiais e uma narrativa cinematográfica propriamente dita.
O filme chama-se A Fada do Repolho e tem duração de 1 minuto. Feito em 1896, a obra foi baseada em um antigo conto francês sobre bebês meninos nascerem de repolhos, enquanto as meninas nascem de rosas. Essa produção foi refilmada 2 vezes pela própria Alice, que lançou novas versões em 1900 e em 1902. Do filme de 1900, o Instituto Sueco de Cinema recuperou um trecho, que está disponível no YouTube. Como veremos no próximo episódio, durante muitos anos esse filme de Alice foi creditado a outra pessoa. Adivinha quem? Um homem. No documentário Seja Natural, lançado em 2018 e dirigido por Pamela B. Green e Joan Simon, a gente consegue perceber o quanto isso afetou a cineasta, porque por mais que ela tentasse entrar em contato com os historiadores de cinema para que a autoria fosse creditada corretamente, até o momento da sua morte, as publicações não colocaram seu nome. Mas esse é assunto do nosso 4º vídeo. Voltemos a falar sobre a sua carreira na Europa. Segundo sua neta Adrienne Blaché-Chanin, o primeiro filme de Alice vendeu 80 cópias, um sucesso para a época. Suas produções provaram a Gaumont sua visão pioneira e criativa, e ela passou a ser chefe de produção do estúdio de 1896 a 1906, e provavelmente a única mulher a ocupar esse cargo neste período em todo o mundo. Danse Serpentine, realizado entre 1897 e 1902, foi o primeiro e possivelmente mais longo filme de conjunto de produções sobre peças de dança, muitas vezes coloridos à mão, que compõem essa fase da carreira de Alice. Além de filmes nesse estilo romântico e sensível, nossa canceriana, Alice, realizou filmes cômicos, coreografados e com truques de montagem do tipo some e aparece, como é o caso do filme de 1900, The Landlady. Alice também realizou filmes de registros da realidade, como no filme Bathing in a Stream, de 1897, que mostra um grupo de jovens se banhando em uma queda d'água, e experimentos de montagem, como o filme Avenue de l'Opéra, de 1900, em que a realizadora inverte o filme e faz com que tudo se movimente de trás para frente. Alice também foi uma das pioneiras na experimentação de sincronia entre imagem e som. Nos chamados phonoscenes, Alice pré-gravava os áudios e tocava no set de gravação. Conectando o cronofone, sistema de sincronização de som e imagens criado pela Gaumont, na câmera através de uma ligação elétrica, ela sincronizava a captação das imagens ao áudio, como é mostrado no documentário Seja Natural, a história não contada de Alice Guy Blaché. Um dos grandes sucessos de experimentos com som é o filme Draining Performance 5 O'Clock Tea, de 1905. De meados de outubro até o final de novembro de 1905, Alice Guy viajou pela Espanha fazendo diversos filmes silenciosos e com som, mas infelizmente muitos dos filmes sonoros realizados nessa viagem foram considerados inutilizáveis devido a uma falha técnica, o que, segundo Alice no documentário Seja Natural, era algo comum para a época porque essa tecnologia ainda estava sendo experimentada. No ano seguinte, em 1906, ela filmou A Vida de Cristo, uma grande produção para a época, com 300 figurantes. Esse foi o maior sucesso de sua carreira. O curta-metragem tem duração de 34 minutos e explora a linguagem cinematográfica como nunca antes. Efeitos especiais, cortes de cenas e personagens profundos. Feitos de pequenas cenas, com um grande orçamento para a época, o filme conta a história de Jesus Cristo por meio da encenação de passagens bíblicas e foi inspirado num livro ilustrado. Durante a produção, Gustave Eiffel, sim, o mesmo da Torre Eiffel e que ela conhecera por conta de seu trabalho na Gaumont, interveio e possibilitou a finalização do filme após um grande acidente.
Alice começou a rodar muitos filmes com a duração de um carretel, cerca de 13 minutos, com narrativas mais sofisticadas que eram grande sucesso de público, como Le Résultat du Féminisme, também de 1906, uma crítica ácida e bem-humorada aos papéis sociais de homens e mulheres, em que ela apresenta um mundo com tarefas invertidas, homens cuidando da casa e das crianças enquanto as mulheres bebem e fumam nos bares. Lembra aquela viagem para a Espanha? Alice realizou outras a serviço da Gaumont, instruindo quem adquiria o cronofone a como utilizá-lo. E foi numa dessas viagens que ela conheceu seu futuro marido, Herbert Blaché. Casada, Alice se mudou com o marido para os Estados Unidos e fundou a Solax. Mas essa é uma história para o nosso próximo episódio. Alice Guy Blaché, como vimos, foi a primeira cineasta mulher, roteirista, diretora, produtora e editora da história do cinema. Podemos incluí-la no grupo de pessoas pioneiras no uso de close-ups para efeitos dramáticos, na invenção da coloração manual de películas, no uso do som e vídeo sincronizado, nas descobertas do cinema ficcional, com o estabelecimento de arcos dramáticos e na contação de histórias através de imagens em movimento e principalmente da linguagem cinematográfica. Lembra que no último episódio falamos sobre as viagens que Alice fazia para ensinar as pessoas a usar os equipamentos da Gaumont? Pois foi numa delas que conheceu outro funcionário da empresa, o britânico Herbert Blaché, com quem se casou pouco tempo depois, em 1907. No mesmo ano, ele foi transferido para os Estados Unidos para trabalhar como gerente de produção, representando a firma, e ela o acompanhou. Entretanto, diferente do marido, ela foi afastada de seu cargo na Gaumont. No documentário Seja Natural, Be Natural, vemos que a despedida entre Alice e Léon Gaumont foi amistosa, já que os dois se tornaram muito próximos ao longo dos anos, porém, ainda havia certa tensão. Já nos Estados Unidos, em 1910, ela decidiu fundar o próprio estúdio, em parceria com seu marido, o Solax Company, em Nova York. Suas primeiras produções foram um sucesso, e a empresa cresceu até se tornar um dos maiores estúdios de cinema do país, e isso antes de Hollywood ser Hollywood. Grande parte dos filmes produzidos pela Solax tinham duração de 12 a 15 minutos, ou seja, o comprimento de um único carretel. Alice, na época, provavelmente foi a única mulher a estar à frente de uma empresa e ganhar mais de $25 mil por ano. Mas ela não realizou toda essa produção sozinha. Ela contratou outros diretores, atrizes e atores para trabalhar na companhia, que ficaram conhecidos como Solax Players. Como diretora, nos sets do estúdio Solax, ela sempre mantinha uma placa com os dizeres Seja Natural, algo que para a época foi bastante inovador e visionário, já que a atuação para o cinema ainda mantinha muitos traços do teatro. Hoje, o naturalismo é esperado em obras cinematográficas, mesmo nas narrativas mais fantasiosas. Seus filmes conseguiram ser distribuídos para além dos Estados Unidos, gerando lucros o suficiente para que outra filial do estúdio fosse aberta em Nova Jersey, maior e mais bem equipada que a anterior. Depois dos primeiros lançamentos, o casal conseguiu investir em equipamentos de filmagem e produzir filmes de maior duração. Dentre essas novas produções, Alice se mostrou mais uma vez como uma mulher à frente do tempo. Guy Blaché lançou um filme com um elenco totalmente composto por pessoas negras, A Fool and His Money, de 1912. Para a época, era comum atores brancos fazerem blackface, técnica na qual pessoas brancas pintam o rosto de maneira caricata para simular a pele negra. Isso aconteceu porque os atores e atrizes brancos que ela convidou para participar do filme, ao saberem que iriam contracenar com pessoas negras, recusaram a oportunidade, temendo por suas honras. What white nonsense is this? Francamente, né? Mas Alice foi lá e fez o filme assim mesmo, com todo o elenco negro. Um grande passo na história do cinema que reverbera até hoje em discussões como o Oscar So White. O movimento mundial de artistas, que em 2015 e 2016 chamou atenção para o fato da premiação, em sua maioria, ser composta por pessoas brancas. Uma outra gigantesca contribuição para o cinema americano foi a formação da primeira cineasta estadunidense, Lois Weber. Foi graças a Alice que ela passou de atriz de filmes da Gaumont a também diretora de seus próprios filmes. Além de pioneira do cinema,
Alice foi mentora de mulheres artistas e contribuiu para quebrar tabus na indústria americana. Em 1913, o contrato de seu marido com a Gaumont terminou e Alice decidiu entregar a administração da Solax ao seu marido, Herbert Blacher, para que ela pudesse se dedicar somente à escrita e direção de seus filmes. Contudo, Herbert não ficou contente em ter que trabalhar para a esposa. Ele adquiriu dívidas com um banco, provavelmente por causa do alto custo da produção de longa-metragens, o que causou grandes problemas profissionais e pessoais entre os dois. Herbert, como forma de burlar os problemas administrativos da Solax, encontrou como alternativa fundar o próprio estúdio, o Blacher Features, e usar as instalações, atores e os equipamentos da Solax, o que tornava as duas empresas quase inseparáveis. Com o passar do tempo, a Solax foi cada vez mais negligenciada, até ser fechada em 1914, e Herbert convenceu Alice a trabalhar como diretora por contrato na Blacher Features, a partir de 1915. Dá para imaginar que essa atitude de Herbert significou uma traição para Alice. A parceria dos dois começou a se desgastar e o relacionamento não durou muito mais. Em 1918, Herbert deixou Alice, mas somente em 1922 eles se separaram oficialmente. Após brigas judiciais e pessoais, ela foi obrigada a leiloar seu estúdio, a Solax, para conseguir dinheiro e sobreviver num país estrangeiro. Divorciada e sem seu negócio, Alice voltou para a França com os filhos, mas encontrou dificuldades para conseguir emprego e produzir novos filmes, sem nenhum apoio ou contrato de produtoras de cinema francesas. Parecia que seu país tinha esquecido seu próprio nome e suas obras com o passar dos anos, mesmo com o sucesso mundial de seus filmes produzidos em solo americano. Alice Guy Blacher, como vimos, foi a primeira cineasta mulher, roteirista, diretora, produtora e editora da história do cinema. Devemos atribuir a ela grandes avanços na indústria cinematográfica americana, como o naturalismo na atuação para o cinema, a inclusão de pessoas negras em papéis de destaque e o incentivo à produção audiovisual feita por mulheres na América. No episódio final dessa série, veremos como foram seus últimos anos de vida e como seu legado impacta, até os dias de hoje, a história do cinema mundial. Para sustentar sua família, agora na França, divorciada e com sua carreira em solo americano ignorada, Alice passou a escrever histórias infantis sob pseudônimos masculinos e assim seguiu por muitos anos. Aos poucos, percebendo que mesmo com todo o sucesso de seus filmes nos Estados Unidos, a Europa ainda se apresentava bastante resistente em reconhecer suas produções. Ela se deu conta da importância de manter arquivos de cópia de suas obras e do cuidado com os originais. E lembra que falamos lá no episódio 2 que vários dos filmes de Alice tiveram autoria atribuída a homens? Pois não pense que ela ficou quieta. Alice Guy Blacher se dedicou até o fim da vida a corrigir artigos e livros sobre a própria história, um deles, inclusive, lançado pela Gaumont. Ela estava decidida a encontrar suas obras perdidas, muitas das quais ela não guardou cópias ou sequer tinha as originais. Ela passou a escrever uma autobiografia em que conta sua versão da história e deixa uma lista com todos os filmes que realizou durante a vida, na esperança de ser reconhecida algum dia. De acordo com investigações de historiadores, institutos de cinema e cineastas, como a diretora Pamela B. Green, realizadora do documentário lançado em 2018, Seja Natural, a história não contada da primeira cineasta do mundo, Alice produziu ao longo da vida mais de 1000 filmes, entre curta e longa-metragens, que contribuíram para a história do cinema mundial com inovações técnicas e narrativas. Infelizmente, Alice Guy Blacher faleceu aos 94 anos, em 1968, enquanto morava num asilo, e não pôde ver muitos de seus trabalhos com a sua autoria reconhecida. Muitas de suas obras só foram recuperadas depois de sua morte, e outras continuam perdidas até os dias de hoje. Suas memórias foram publicadas póstumamente em livros, e mais recentemente, obras foram recuperadas e disponibilizadas online por institutos de cinema europeus. Muitos deles estão aqui no próprio YouTube. Alice Guy Blacher, como vimos, foi a primeira cineasta mulher, roteirista,
diretora, produtora e editora da história do cinema. Podemos incluí-la no grupo de pessoas pioneiras no uso de close-ups para efeitos dramáticos, na invenção da coloração manual de películas, no uso do som e vídeo sincronizado, nas descobertas do cinema ficcional, com o estabelecimento de arcos dramáticos e na contação de histórias através de imagens em movimento, e principalmente da linguagem cinematográfica. Além disso, Alice foi uma das primeiras diretoras a implementar o naturalismo na atuação para cinema, incluir pessoas negras em papéis de destaque em suas obras e incentivar a formação e produção audiovisual feita por mulheres na América do Norte. Siga nossas redes sociais, @trama.ueg, no Instagram e no Facebook e acompanhe nosso site, www.trama.ueg.br. Não se esqueça de compartilhar esse episódio com quem ama a sétima arte e até a próxima. Roteiro, Ana Domitila e Louise Kenein. Apresentação, Louise Kenein. Edição, Vitória Nolasco. Uma realização Trama, narrativas audiovisuais e criação de roteiros. Coordenação geral, Jo Levi.